Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade do depoimento do Sr. Fábio Rory Ionamini, o Ministério Público tem mais perguntas? Sim, excelência. Caminhando para o encerramento das perguntas. Houve, durante a personalização desse triplex ou execução das obras, houve algum pedido que tenha sido feito de conclusão da obra em determinado termo até certo período? Não chegou a mim esse pedido. O Dr. Léo nunca me pediu. A única interação que eu tive com o Dr. Léo em relação a esse projeto foi na visita e quando ele me pediu o projeto e aprovou o projeto que tinha sido proposto. Depois disso, eu não tive mais discussão com ele em torno do projeto. Uhum. O senhor sabe dizer se o senhor Léo discutiu especificamente com Paulo Gordilho sobre esse projeto? Não me foi reportado. Não foi. Só mais algumas questões, senhor Fábio, muito rapidamente. Nessa visita que o senhor mencionou, a primeira visita, né, em fevereiro de 2014, o senhor se deslocou ao Guarujá com quem? Com o Dr. Léo. O que ele disse no caminho para o senhor? Não disse nada demais. Não teve nada, nenhuma estratégia para a visita. Não teve nada. Foi uma visita normal. Certo. E quando o senhor retornou do Guarujá, o senhor retornou com quem no carro? Na primeira parte foram duas partes dessa viagem. Eu retornei com o motorista do Dr. Léo e no meio do Dr. Léo voltou com o casal até, acho que a entrada de São Bernardo. E nesse momento o Dr. Léo entrou no carro. E o que ele disse para o senhor quando ele entrou no carro? Não disse nada demais. Não tenho lembrança de ter expressado nenhuma preocupação ou fez algum tipo de comentário. Foi uma conversa, a gente jogou papo fora. O senhor não conversou nada a respeito da visita que tinha acabado Não, de fazer? a única comentário que eu me recordo de ter feito, era em relação à simplicidade do casal. Isso eu me lembro de ter falado. O senhor visitou potenciais, ou melhor dizendo, o senhor visitou outros apartamentos com clientes da OAS Empreendimentos? Não visitei, foi novamente. Além do projeto ser atípico... Essa foi a única visita que o senhor fez? Sim, foi. O senhor mencionou que não era da competência do senhor a venda, né? A realizar a venda, né? O senhor não estava na ponta da venda. Em qual momento? Em 2014. Em 2014 eu era o presidente. Sim. Eu representava a empresa institucionalmente. Então foi esse meu papel durante a visita. Perfeito. Uma outra questão, a última, especificamente sobre a compra de eletrodomésticos da Junta Fast Shop. Nos autos consta no evento 384 uma resposta da Fast Shop a respeito de todas as compras realizadas pela OAS Empreendimentos junto à Fast Shop nos últimos 11 anos. Todas as compras tiveram ou a retirada em loja ou foram entregues na Avenida Angélica, que era a sede da OAS Empreendimentos. Isso. Com exceção desses eletrodomésticos que foram entregues no Guarujá. O senhor se recorda se realmente foi a única compra que foi entregue no empreendimento? Eu não tenho conhecimento porque não me envolvia com a área de compras da OAS Empreendimentos. Tá ótimo, então, seu Fábio. Mais uma questão. O senhor conhece empregado do Grupo OAS chamado Joilson? Conheço. Quem é Joilson? Joilson era o diretor administrativo da OAS Investimentos. Uhum. Consta uma mensagem que foi apreendida no curso da operação, que foi trocada entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Gordilho. Essa mensagem, ela consta do anexo 262, evento 3, comp 262, né? A mensagem menciona o seguinte: vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custo. Primeiro, Zeca Pagodinho, entre parênteses sítio. Segundo, Zeca Pagodinho, entre parênteses praia. O centro, e logo em seguida, mais abaixo, é determinado o seguinte: o Dr. Léo Fernando Vittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá quanto do sítio. Só a cozinha kitchens completa pediram 149 mil, ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem, é isso mesmo? E logo em seguida se menciona o seguinte: o centro de custo já lhe passei. E aí a resposta é: conversando com o Joilson, ele criou 2 centros de investimentos. Primeiro sítio, segundo praia. A equipe que vem de SSA são pessoas de confiança que fazem reformas na OAS.
O senhor tomou conhecimento da existência desses centros de custos? Olha, o centro de custos era uma forma de gestão interna da empresa. O Joilson, enquanto diretor administrativo da OS Investimentos, ele tinha controle de alguns centros de custos. No caso da OS Empreendimentos, da questão do triplex, todas as despesas foram pagas pela própria OS Empreendimentos. Então não houve nenhuma alocação de custo dessas despesas para outras empresas do grupo. O senhor não tem conhecimento, então, da existência desse centro de custos Zeca Pagodinho Eu soube Sítio? depois, lógico, da denúncia, mas não usufruí desse centro de custos. Não precisei do centro de custos para pagar nenhuma despesa da OS Empreendimentos, porque ela tinha seu próprio caixa, estava tudo sendo feito de forma muito transparente, dentro da legalidade, à luz do dia. Né? Então, a gente O senhor Joilson nunca lhe relatou sobre esses dois centros de custos, então? Não, ele nunca falou, olha, venha, fale comigo sobre isso. Não, eu acho que isso aí era uma forma de gestão do grupo, mas não tem a influência aqui nas despesas da OS Empreendimentos em relação ao triplex. Ok. Estamos satisfeitos. Os defensores têm indagações? Normalmente o defensor fica por último. Acusado. Pode? Cristiano Durim Martins, pela defesa do excedente nos nossos da assuntos. Tenho rápidas perguntas. Nessa negociação feita com a Bancop, houve em algum momento participação do Ministério Público de São Paulo e posterior homologação do Poder Judiciário de São Paulo? Olha, eu não me envolvia diretamente nesses assuntos, tá? Então eu não era a pessoa responsável por lidar com as aprovações. Mas eu sei que o acordo, dado que a Bancop tinha um olhar de lupa em relação aos problemas que eles enfrentavam, os acordos foram homologados pelo Ministério Público. Salvo engano, eu acho que funcionava dessa forma. O senhor sabe dizer se havia um procedimento padrão de entrega de unidades pela OAS? Um padrão de... Por exemplo, o cliente que comprava tinha que assinar um boletim de vistoria da unidade? Era algo informal ou havia, quando a pessoa recebia uma unidade, ele assinava um boletim de vistoria para receber chaves, etc.? Eu não sei qual o trâmite operacional para a entrega de chaves, né? Mas a entrega de chaves se dá mediante, primeiro, o cliente, é tudo concomitante. O cliente quita a unidade, aquilo que deve, o saldo devedor para a empresa, que por sua vez paga a parcela associada a essa unidade do financiamento que foi contratado para a construção. Quando isso é feito, a entidade que está financiando o projeto libera a unidade, a garantia, né, que foi dada em garantia à unidade, e aí a unidade passa para o nome do adquirente, vira o proprietário formal do negócio. É um procedimento formal, então? É um procedimento formal, isso. O senhor sabe dizer, o senhor disse durante o seu depoimento que essa unidade 164A, o triplex, ele constava no estoque da OAS Empreendimentos, que é o senhor deixar a empresa, certo? A unidade, como ela estava sendo construída pela OAS, e ela não estava formalmente, não tinha uma promessa de compra e venda, ela constava como estoque da OAS Empreendimentos. O estoque significa que, na verdade, essa unidade era um ativo da OAS? Sim, um ativo da OAS. Até o senhor sair da empresa? Até o sair da empresa. Sem mais perguntas. Os outros defensores têm indagações? A defesa do próprio acusado tem questões? Boa tarde. Você já fez um esclarecimento inicial sobre a sua formação, sobre sua trajetória profissional. Gostaria só de alguns esclarecimentos adicionais. Você disse que entrou na OAS Empreendimentos em 2008. Gostaria de saber se antes disso você trabalhava em alguma outra empresa do grupo ou foi seu primeiro contato com o grupo OAS? Foi o primeiro contato com o grupo. Você também informou que embaixo de uma holding havia várias outras empresas, entre elas a OAS Empreendimentos e num outro braço a OAS Construtora. As empresas do grupo, e mais especificamente
especificamente, essas duas empresas eram empresas autônomas? Totalmente autônomas, com negócios diferentes, com clientes diferentes, com diretores diferentes, com estruturas totalmente segregadas. Em relação a empreendimentos e a construtora ainda, os endereços dessas empresas eram iguais? Não, Elas não ficava no mesma mesmo, sede? não ficava. Nem em 2008, nem em 2014? Também não. 2009, desculpa. 2008. Elas partilhavam diretoria, executivos? Não, a diretoria era toda segregada, né? Diferente os diretores. Em 2014, o Dr. Léo Pinheiro trabalhava no mesmo prédio que você trabalhava? Não, não, Você não encontrava com ele, portanto, no seu dia a dia, Não. no seu cotidiano, na sua rotina? O senhor disse, então, que a contabilidade e finanças das empresas também eram separadas e independentes. separadas, certo? Em ordem de grandeza, dentro do grupo da OAS, qual era a relevância da OAS Empreendimentos? A OS Empreendimentos representava 2% da receita do grupo. Isso é uma média de um período, um ano específico? É imagino que 2014. Mas nunca foi muito mais ou muito menos que isso, né? Acho que E você saberia dizer qual seria, em ordem de grandeza também, a relevância da construtora OAS? a construtora era o carro-chefe do grupo. Então a receita, imagino que ao redor de 90% da receita vinha da construtora. A OAS Empreendimentos tinha caixa 2? Não, Você saberia dizer se a construtora tinha caixa 2? não. Não saberia dizer ou não tinha? Eu não sei dizer porque eu nunca me envolvi nos assuntos da construtora. E apenas para constar, eu entendi que clientes e negócios também eram distintos entre as duas empresas. Sim. É isso? A OAS Empreendimentos manteve algum contrato com a Petrobras? Não, A OAS Empreendimentos alguma vez transacionou com a Petrobras? também não. A construtora OAS alguma vez realizou obras no interesse da OAS Empreendimentos ou para a OAS Empreendimentos? Não. Fica claro também que a construção dos projetos da OS Empreendimentos era feita pela própria equipe de engenharia e construção da OS Empreendimentos. Não tem nenhuma participação da construtora. A OAS Empreendimentos alguma vez recebeu algum recurso da Petrobras? Não, Você teve contato com Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Renato Bucchi? também não. A OAS Empreendimentos participava de licitações públicas ou tinha como cliente alguma empresa pública ou de economia mista? Não. Outras empresas do grupo OAS participavam de licitações públicas? A construtora. Você então teria conhecimento de como ocorriam esses processos licitatórios nos quais a construtora OAS participava? Não, porque não tinha envolvimento algum com qualquer tipo de atividade da construtora. Especificamente com relação ao Repar, Renest, você tem algum Não. conhecimento desses procedimentos licitatórios? Também não. Alguma vez, enquanto na OAS, você viu algo sobre um clube das empreiteiras? Também não. Você participou alguma vez de reuniões com representantes da Petrobras? Não. Você participou de alguma reunião com representantes de outras empreiteiras? Não. E participou de alguma reunião com a construtora OAS para discutir assuntos relativos à Petrobras? Também não. Você disse aqui que começou a trabalhar para a OAS em 2008 e que os projetos da Bancop começaram a ser analisados em 2009. Correto. Você era recém-ingresso na OAS. E disse também que a sua função inicial até o ano de 2011, mais especificamente março de 2011, era de diretor financeiro. Correto. Então você deixou empreendimentos. Sim, eu deixei empreendimentos e assumi a diretoria financeira da OAS E Investimentos. só retornou para empreendimentos, então, em janeiro de 2014, correto. E aí sim como presidente, não mais como diretor Correto. financeiro. Por que você retornou para a OAS Empreendimentos como presidente em 2014? Porque o presidente, o Carmine Dessieri, que era o presidente até então, ele foi desligado e eu assumi, então logo ele foi desligado. Houve algum pedido específico para que você assumisse? Por que te convidaram especificamente para esse cargo de presidente do empreendimentos? Não sei dizer a motivação exata, mas eles não tinham outra pessoa para colocar no lugar. Eu já tinha tido experiência anterior com o negócio, né, imobiliário. E o Carmine, então, foi desligado da empresa. Ele foi desligado. Você teve a oportunidade de ter alguma reunião com esse ex-presidente da Empreendimentos para fazer a transição? Não houve transição, foi uma ruptura. Portanto, vou perguntar, ele
Ele te disse algo sobre o triplex, objeto desses autos? Não. Ele disse que o apartamento estava reservado para o ex-presidente Lula? Também não. Familiares? Você também informou que, como presidente aí no ano de 2014, uma de suas funções era receber informações das diretorias das empresas, das diretorias da OAS Empreendimentos. Correto. Entre essas diretorias haviam as regionais. Sim, são as diretorias regionais de incorporação, né? Que são as diretorias que desenvolvem os negócios e que tomam conta dos negócios. Então tem um caráter comercial. É um caráter comercial. E disse também que havia, então, reuniões periódicas com essas diretorias. Você saberia dizer quantas unidades imobiliárias a OAS Empreendimentos tinha em 2014, entre as em estoque e as vendidas? Em 2014, a OAS Empreendimentos tinha aproximadamente 24 projetos que tinha ainda a obra em andamento, né? Esses 24 projetos totalizavam ao redor de 5.500 unidades em construção, das quais, eu diria que havia, entre essas unidades que ainda estavam sendo construídas, tinham mais ou menos 1.500 unidades em estoque, somente dessas aí, que estavam em construção. De unidades já acabadas, tinham mais... O total de unidades em estoque da empresa era de aproximadamente 2.000 unidades. Voltando um pouco no tempo, então, agora voltando para o período que você estava na empresa como diretor financeiro. Como diretor financeiro, nessa época da diretoria financeira, que data aí de 2008 até 2011, você saberia dizer quantas unidades a empresa tinha? Unidade imobiliária? Olha, entre 2008 até 2014 foram lançadas, que estavam sob gestão da OAS, mais ou menos 11.000 unidades, né? Sendo das quais, eu diria que 50% delas foi lançada nesse período de 2008, 2009, 2010. E essas unidades se referem exclusivamente a Bangkok? Não. Tinha nas 5 regionais. Então, nesse período que você esteve como diretor financeiro da OAS Empreendimentos, você tinha acesso a informações de como andavam as vendas dessas unidades, dos empreendimentos? Eu tinha acesso às informações consolidadas dos empreendimentos, né? Não era a minha prioridade ou interesse saber como é que estava o andamento de vendas individuais dentro desses projetos. E essas reuniões que você reporta que haviam periodicamente das diretorias são, portanto, reuniões onde se discutia esse aspecto? Em qual momento a gente está falando? Depois que eu assumi a presidência, também eu não tinha o detalhe de unidades de projeto. O que os diretores regionais me reportavam era o comportamento dos projetos como um todo, né? Então eu não tinha visibilidade ou interesse também em saber, entre mais de 5.000 unidades que estão sendo colocadas no mercado, aquilo que estava acontecendo com cada uma delas. Não tinha tempo hábil, não era a prioridade da empresa para fazer isso. Vou fazer uma pergunta mais específica, Fábio. Você recebia, tanto como diretor financeiro como como presidente, posteriormente, da empresa, listas de nomes de clientes, Não. listas de inadimplência específica de cada unidade? Não. Você tinha como função, nas duas ocasiões, gerir cada uma das unidades? Não. Quem fazia isso? A responsabilidade era da diretoria comercial regional. Quem fazia isso dentro da diretoria, eu não sei. Agora, ao verificar no documento que lhe foi mostrado, que fazia referência à unidade 164A, mostrado pelo magistrado presente, você disse que se tratava de um espelho de vendas. Segundo o doutor magistrado, esse documento foi produzido no ano de 2012, correto? Isso. Você estava na OAS Empreendimentos em 2012? Não. Gostaria de voltar um pouco, Fábio, ao início do projeto da Bangkok. Você mencionou uma reunião com representantes da Bangkok que incluiu a presença de Vacari, uma primeira reunião que o Carmine teria te convidado. E essa reunião teria o objetivo e escopo de tratar da transferência dos empreendimentos da Bangkok para a OAS Empreendimentos. Você se recorda especificamente do que o Vacari disse nessa reunião? Especificamente, não. O que eu me lembro era do contexto da reunião, que era justamente explorar a possibilidade da OAS ajudar a resolver o problema que a Bangkok tinha. Você foi convidado pelo
Carmine, Pelo Carmine, que era o presidente da que era o empresa. presidente da empresa. Você se reportava a ele? Sim. O Carmine te disse se vocês estariam atendendo essa reunião a pedido do Dr. Léo Pinheiro? Não. Nessa reunião, o Vacari ou alguma outra pessoa comentou que o ex-presidente Lula ou alguém da sua família tinha um apartamento Não, não. em nenhum dos Não. empreendimentos? Após essa reunião, você relatou que foi feito um primeiro projeto experimental com o empreendimento Altos do Butantã. Correto. Posteriormente, foi feita uma análise de viabilidade dos demais projetos? Todos os projetos, sejam Bancop ou não Bancop, eles tinham que ter uma análise de viabilidade econômica. Então, certamente os projetos da Bancop tiveram esse estudo realizado. Você ainda mencionou que houve a necessidade de pagamento de um complemento daqueles cooperados que aderissem, então, agora à questão de incorporação. Com esse pagamento, na visão da análise que foi feita na época, haveria viabilidade financeira? Sim, sim. Você ainda explicou ainda que brevemente o caminho jurídico que foi traçado para que os cooperados pudessem então transferir a obra para OAS Empreendimentos através do empreendimento não mais de cooperativa, mas sim de incorporação. Quando os cooperados aderiram à OAS, eles deixavam de ser cooperados. Correto. Só, doutor, aí existe uma série de perguntas que estão sendo repetidas do que eu coloquei, né? Eu peço que seja reputado para justificado. Não é isso? Não, mas eu fiz essa pergunta específica também. Só para tomar cuidado para não repetir perguntas. Também já respondeu para Vossa Excelência que o empreendimento foi analisado como um projeto individual, não em conjunto. Foi feito um estudo de viabilidade para a marca Dábrico, né? Eu gostaria de saber com relação, vamos falar aqui só sobre o estudo de viabilidade do condomínio Solares, então marca Dábrico. Qual que foi a função da área comercial nessa análise? Não só na análise, né, mas ela foi responsável por desenvolver um projeto, pelas negociações com os cooperados, para propor internamente a aquisição desse projeto. Desenvolver também toda a análise inicial financeira, comercial, de engenharia e jurídica. Então, as áreas prestavam apoio. Depois que o projeto parecia ser razoável, né, passava do crivo inicial, aí sim eles passavam para a área financeira para fazer uma análise um pouco mais cuidadosa sobre o aspecto financeiro em relação ao projeto. Não, a área financeira simplesmente dizia que o projeto era viável do ponto de vista econômico. Depois dessa análise, ainda tinha o crivo do próprio presidente da empresa para dizer que, ainda que o projeto fosse viável, se ele queria ou não seguir em frente com o projeto. Ou seja, era o presidente que, no final das contas, é o presidente em conjunto com a área que está propondo o negócio. Fábio, você respondeu aqui a uma pergunta do Ministério Público que referiu o depoimento do Dr. Léo Pinheiro em interrogatório. Segundo constou, o Dr. Léo Pinheiro disse em interrogatório que, em princípio, a cidade do Guarujá não estava no escopo da empresa, que pretendia expandir seus negócios imobiliários para as principais capitais do país. Em algum momento, alguém te disse que o empreendimento solar seria exceção a essa Não. Alguém te disse que esse empreendimento deveria ser aceito pela OAS Empreendimentos independentemente de uma análise positiva de viabilidade? Não. Você disse que a OAS Empreendimentos incorporou empreendimentos não só em São Paulo, mas também no Guarujá, Guarulhos e Diadema. Qual era a regional da OAS Empreendimentos responsável por esses empreendimentos do Guarujá, Guarulhos e Diadema? A diretoria de São Paulo. Bem especificamente, alguém te disse em algum momento que a OAS iria assumir o empreendimento Solares porque ali havia uma unidade destinada ao ex-presidente Lula? Não. Você sabe dizer
se a OAS Empreendimentos se interessou e acabou assumindo todos os empreendimentos que a Bancopa tinha? Não sei dizer, eu sei que só sei dizer daqueles que foram adquiridos pela OAS. Você saberia dizer se alguma outra incorporadora assumiu empreendimentos da Bancopa? Eu acho que nessa primeira reunião que a gente teve em relação quando estava nesse início da relação, foi mencionado que uma incorporadora já tinha assumido um dos projetos, uma das seccionais que eles tinham. Então, não sei dizer quantos projetos, se não me engano, o nome da incorporadora era Tarjab. Não sei quantos projetos e quais projetos eles haviam assumido. Se você fizesse um estudo de viabilidade e esse estudo desse negativo, a empresa ainda assim tenderia a absorver um investimento? Não, não. Nos empreendimentos que a OAS Empreendimentos assumiu, advindos da Bancopa, a margem de lucro era maior, menor ou igual à média de margem de lucro de outros empreendimentos imobiliários da OAS? No caso da Bancopa, tinha uma estratégia um pouco diferente, né? Apesar dela ter uma margem de lucro um pouco mais baixa, a entrega era mais rápida, porque já tinham torres que já estavam semi-construídas. Então, vou dar um exemplo aqui que é comum, né? Como é que, um pouco financeiro aqui, mas como que se dá o retorno sobre o ativo, né? Aquilo que está sendo investido. Ou você ganha no lucro, na margem de lucro, ou você ganha no giro do seu ativo. O exemplo mais clássico é o supermercado. O supermercado tem uma margem super baixa, mas ele gira várias vezes a prateleira e assim que ele consegue ter o retorno que ele precisa. No caso dos projetos da Bancopa, em algumas vezes a margem era um pouco mais baixa que a média, porém, como já tinham torres, o projeto já estava aprovado, já tinham clientes, tinha sentido econômico também fazer com que o giro acontecesse mais rápido. Então, era assim que se dava a análise dos projetos. Então a margem acabava sendo menor. Compensada pelo giro mais rápido. Isso. Você disse também que os cooperados da Bancopa eram os responsáveis pela decisão final de transferência ou não dos empreendimentos. Era feito numa assembleia sem voto da OAS. Correto. É isso? Tá. E que eles teriam um prazo após essa aprovação para formalizar a opção deles. Correto. Você disse ainda que a dona Marisa Letícia e o ex-presidente Lula ficaram silentes após o dia desse prazo. Não realizaram a opção. Sim, E a unidade 141 foi vendida. foi vendido. Isso eu soube também agora, né? Quando o processo... Você sabe se houve mais cooperados que ficaram silentes após o decorrer desse prazo? Eu soube agora também, recentemente, que teve cooperados que iniciaram ações para buscar esse crédito com a AES. Aqueles que também não tinham feito a opção e foram buscar seus direitos aí na justiça. Também referindo já a uma afirmação sua, você disse que era assinado um contrato com aqueles que fizessem a opção, um contrato de venda e compra, uma promessa de venda e compra. Esse contrato previa a possibilidade de dar o imóvel garantia para o financiamento? Sim, tem uma cláusula específica que, onde o promitente comprador autoriza a entrega dessa unidade em garantia, para fins de financiamento da construção. Assinada, Só no microfone, senão fica ruim a gravação. assinada essa promessa de compra e venda, e então a pessoa esse contrato se tornando cliente da OAS, a unidade dela fica em nome de quem? A unidade, ela fica ainda em nome da OAS, até porque durante a construção tem uma única matrícula o terreno. Ela só vai ter o desmembramento da matrícula, individualizar por unidade do prédio depois que ele está pronto. Então, durante todo o período até a entrega das chaves, o apartamento formalmente, legalmente, está em nome da empresa. Porém, tem obrigações recíprocas. Tem uma promessa de compra e venda assinada. A empresa, por exemplo, não pode vender para um terceiro sem a anuência do comprador.
Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.